Seja bem-vindo ao nosso Pod Pesca. Olá, meu nome é Vitor Miranda e iremos falar neste episódio sobre o mosaico Lago de Tucuruí, trazendo como convidados os responsáveis técnicos Mônica Ferreira, Jossandra Pinheiro, Patrick Passos, do IDEFLORBIL, órgão que é responsável pela unidade. E o assunto abordado será orientações sobre a legislação vigente da pesca artesanal. E eu sou Emanuele Miranda e hoje daremos início ao Pod Pesca, um podcast criado como atividade do estágio de extensão pesqueira da turma de Engenharia de Pesca Campus Tucuruí da Universidade Federal do Pará, orientado pela professora Roberta Sá. Esperamos que aproveitem o conteúdo e compartilhem com os colegas estudantes e profissionais da área. Agora nós estaremos dando início à nossa entrevista. A primeira coisa que nós gostaríamos de saber é se vocês podem contar um pouco do histórico da criação do mosaico. Na década de 80, ocorreu a formação do reservatório, devido à instalação da usina hidrelétrica de Tucuruí. Esse barramento ele ocorreu no trecho inferior do rio Tocantins, e formou o reservatório para o aproveitamento hidrelétrico. No entanto, desde antes desse período, a comunidade, a população que vivia ali no entorno do rio Tocantins, aí já mantinha uma relação muito estreita, com os recursos naturais desse ambiente, principalmente a pesca. Então, a formação do reservatório, ela acabou formando também mais de 1.600 ilhas no interior desse reservatório. E aí, assim, a população acabou optando por continuar residindo nesse ambiente novo que se formou. E aí, os órgãos públicos, juntamente com a população, por meio das organizações sociais, reivindicaram que fossem criadas estratégias para que aquela população pudesse continuar morando naquele ambiente, de forma a preservar as suas características ecológicas, biológicas dos recursos que ali ainda existem. E aí foi que o governo do estado, no ano de 2002, por meio da lei estadual número 6.451, instituiu o mosaico de unidade de conservação do Lago de Tucuruí. Ele abrange toda a área do reservatório e ele é composto de uma área de proteção ambiental, que é a APA Lago de Tucuruí, e duas reservas de desenvolvimento sustentável, que é a RDS Alcobaça e a RDS Pucuruí-Ararão. Poderia explicar para os ouvintes o que é o mosaico de Tucuruí? Então, Manu, toda a área do reservatório se constitui a área do mosaico de unidade de conservação Lago de Tucuruí. O que é esse mosaico? Então, como a gente está conversando, foram criadas 3 unidades de conservação nesse espaço, que é a APA, Lago de Tucuruí, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Alcobaça e a RDS também, Pucuruí-Ararão. E aí, pelo fato delas estarem próximas, a gestão dessas unidades de conservação elas se dão de forma integrada. Então, foi constituído um mosaico, porque o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele prevê esse instrumento, que é o mosaico, justamente para que a gestão dessas unidades de conservação que estão em um ambiente ou próximo, justapostas, ela possa se dar de uma forma integrada. Então, a gestão desse espaço, do reservatório, do mosaico de Tucuruí, ele se dá de forma integrada. Então, a gestão não ocorre separada da APA ou da RDS Pucuruí-Ararão, não. Tudo acontece de forma integrada. Por isso esse nome, mosaico. Bom, agora nós gostaríamos que vocês explicassem como o IDEFLORBIL atua no mosaico. Então, Vitor, o IDEFLORBIL ele atua na gestão do mosaico lá de Tucuruí por meio de 11 programas de gestão, que vai desde a administração, manejo dos recursos naturais, valorização das comunidades locais, e também a gente tem o Conselho Gestor. Vitor, Patrick falando, o Conselho Deliberativo que nós temos, ele é bem amplo, porque como ele envolve 3 unidades de conservação em um espaço comum, que é o do mosaico, a gente precisa de uma série de articulações contínuas. Então, para que o ouvinte fique ciente, a gente tem parceiros da sociedade civil, a gente tem parceiros institucionalizados,
Eletronorte e uma série de outros da região. E para que você compreenda e o ouvinte compreenda, hoje é central que as decisões sejam tomadas valorizando esse conselho gestor, para que todo tipo de informação, as mais simples ou as mais complexas, como no caso a última que a gente está tratando agora, as últimas plano de manejo, hidrovia na região, passe por lá, as pessoas discutam, deliberem, tenham um posicionamento e isso saia constando em documento público que houve aquela reunião e aquela deliberação. Certo. Agora gostaríamos de saber quais meses ocorre o período de defesa nessa região, para ficar mais claro para os ouvintes de outras regiões do Brasil. Então, Manu, como vocês já puderam perceber, né, a gente trabalha num ambiente onde mais de 50% dos nossos limites geográficos, né, ele é formado por água. Então, a pesca é uma atividade que ela continua, né, tendo a sua importância ali na região. E lá nós temos uma instrução normativa, né, federal, que trata do período de defesa. Então, lá na região do Baixo Tocantins, o período de defesa ele vai de 1º de novembro a 28 de fevereiro de cada ano. Perfeito. Adentrando um pouco mais sobre o assunto, qual o tamanho mínimo de captura dos peixes? Varia de espécie? Qual a quantidade de peixe pode ser capturada neste período? Legal, Vitor, essa pergunta, só para a gente esclarecer, né, e aí deixar bem claro para todos os ouvintes que na região do Baixo Tocantins, o período de defesa, ele paralisa 100% a pesca comercial, né? Então, o que pode acontecer é a pesca de subsistência, né? E aí a gente pode até inverter um pouco, né, essa pergunta e colocar que a quantidade que é permitida para subsistência é de 5 quilos de peixe mais um exemplar por ato de fiscalização, né? E o consumo ele deve ser feito no local. Com relação ao tamanho mínimo, a legislação vigente ela faz essa previsão para algumas espécies. Então, de novo, enfatizando que esse tamanho mínimo ele é para a pesca no período que ela está aberta, fora do período de defesa, porque no período de defesa, mesmo que a espécie esteja dentro do tamanho mínimo, ela não pode ser pescada. Então, assim, dentre as principais espécies que tem, né, a pesca comercial na região, ela tem como alvo, a gente pode citar o mapará, que o tamanho mínimo dele de captura é de 29 centímetros, o tucunaré, que é 35, a pescada branca, que é 32 centímetros, todos de comprimento total. Muito esclarecedor. Quais são os apetrechos de pesca permitidos e quais não são permitidos? Então, Vitor, a legislação ela trata sobre as regras específicas com relação aos apetrechos que são permitidos dentro da área do reservatório, né, dentro da área do mosaico. São inúmeros apetrechos que são permitidos, sempre obedecendo a questão de tamanhos e tudo, mas a gente vai dar um enfoque principal às redes de emalhar, porque são os principais apetrechos que são utilizados pela pesca comercial lá na região do Lago de Tucuruí. Então, a pesca ela é permitida com a rede de emalhar, desde que essa malha ela seja superior a 8 centímetros de nós opostos. E assim, em termos de comprimento, no máximo 350 metros. E considerando as redes que são utilizadas na região, isso dá no máximo 7 panos emendados de rede. Já os apetrechos proibidos, né? Também a gente tem uma lista de apetrechos, mas é interessante a gente deixar bem claro para os ouvintes a questão do arpão, né? Que durante muitos anos teve uma confusão, as pessoas acabavam confundindo, né? Que o que é permitido é arco e flecha, e as pessoas se utilizavam de outros instrumentos, né? Muito parecidos, ou às vezes nem tanto, mas eram objetos perfurantes para praticar a pesca, né? Então, em 2019, o Ideflorbio, em termos de complementação a essa instrução normativa que já existe para a região, ele publicou uma portaria normativa, que é a número 5, de 30 de agosto de 2019, onde ela proíbe a prática da pesca, né, de mergulho com qualquer tipo de objeto perfurante. Então, é basicamente a proibição do arpão, né, do arbalete, que é uma espingarda subaquática, que é muito utilizada, infelizmente, na região.
como o Ideflobio atua em caso de descumprimentos da lei? Qual o seu poder de atuação e qual é a pena para quem vai contra a lei? Manu, é importante a gente lembrar que o mosaico Lago do Tucuruí é composto por 7 municípios, né? Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Nova Ipixuna, Itupiranga e Novo Repartimento. Quando você pergunta se a gente consegue atuar em todas as áreas, sim, né? Com a ajuda de parceiros, né? Municipais, né? O Estado, né? Que nos ajuda, né? A fiscalizar. Né? Mas para vocês terem uma dimensão, como é um desafio a questão do tamanho do mosaico, ele equivale a 538 mil campos de futebol. Então, é o desafio da gestão do Lago Tucuruí. E qual a maior dificuldade hoje do Ideflobio em orientar esses pescadores? E qual a perspectiva para o trabalho que vem sendo feito no mosaico Lago de Tucuruí pelo Ideflobio? Então, Vitor, desde o ano de 2017, a gerência do Lago de Tucuruí, ela trabalha com ações de fiscalização de forma recursiva. No entanto, no início, essas ações elas não tinham um cunho tanto punitivo, né? Elas tinham mais o objetivo de fazer a orientação. Então, eram feitas ações dentro do lago, né, onde a gente fazia averiguação dos tamanhos das malhadeiras, quando a gente verificava que aquele pescador ele, né, tinha um apetrecho que não estava de acordo com a legislação, era feita uma orientação, né, para que ele tirasse, explicado qual seria o impacto, né, negativo da utilização daquele apetrecho para o ambiente, em cima das espécies e tudo. E aí a gente foi trabalhando de forma gradativa, né? Num outro momento, as fiscalizações elas já começaram a recolher as malhadeiras que estavam com tamanho de malha inferior ao permitido pela legislação. Depois a gente já começou a trabalhar a questão da quantidade de panos que pode ser emendada uma na outra. Então, assim, foi um processo gradativo até que se chegou ao ponto, né, que a gente chama de tolerância zero, que onde a gente não admite mais a questão da utilização do apetrecho de pesca em desacordo com a legislação, com base na argumentação que o pescador não tinha conhecimento, né, porque foram feitas também ações de divulgação dessa legislação por meio de uma cartilha ilustrada, palestra nos portos. Então, assim, houve uma ampla divulgação da legislação. Então, esse foi a nossa principal ferramenta de trabalho no que se refere à divulgação dessa normativa da pesca para os pescadores no lago. Então, Vitor, assim, dificuldade, a gente não enxerga como uma dificuldade a questão de orientar. A gente entende que já é uma etapa vencida dentro da gestão, a orientação no que se refere às normas para a realização da atividade da pesca dentro do mosaico, né? Em vários momentos a gente já teve uma ampla divulgação, a gente se utiliza de ferramentas, inclusive agora, né, como essa do podcast aí, né, que é uma ferramenta fantástica de ampla divulgação, onde as pessoas podem estar acessando e obter essa informação. Então, assim, a gente conta também com a parceria das rádios locais. Então, em inúmeros momentos a gente já teve essa oportunidade de estar fazendo essa divulgação para o nosso público. Além disso, são as reuniões que ocorrem de forma frequente na região e sempre que possível a gente está abordando a questão das normas da pesca. Então, a gente considera isso uma etapa vencida, né? Assim, não que a gente não trabalhe mais a questão da orientação, mas a gente não encara mais como uma dificuldade. A gente percebe que o nosso público, a maior parte dele, pelo contrário, ele já está orientado, ele tem conhecimento das regras. Os nossos maiores desafios, eles estão agora, né, com relação à implementação das regras previstas no plano de manejo. Então, é um instrumento de gestão que está em fase de finalização e em breve deve estar sendo publicado. E aí a gente tem como dever implementar as regras que esse plano traz. Então, são os nossos novos desafios, fazer essa implementação, dar continuidade ao monitoramento,
né, que já acontece dentro dos portos, no reservatório, justamente para que eles possam trazer informações que subsidiem a elaboração de novas normas de ordenamento para a atividade da pesca. Excelente! Gostaríamos de agradecer pela oportunidade de entrevistar e falar um pouco sobre o trabalho que vocês vêm realizando. Estamos pertinho do final deste episódio e gostaríamos de deixar um espaço livre para que vocês fiquem à vontade para acrescentar algum aspecto ou dar algum recado à população. Vitor, a equipe, né, da gerência do Mosaico Lago de Tucuruí agradece o espaço, né, essa ferramenta muito importante de comunicação que vocês estão desenvolvendo aí, que é esse podcast, que é uma forma de comunicar com a população em geral, né? E é valioso para a gente. Então, a gente agradece esse espaço, esse convite, a forma que a gente tem também de levar a informação, não apenas no que se refere às regras, né, da pesca, o que acontece em termos de ordenamento da pesca dentro do reservatório de Tucuruí, mas principalmente de informar sobre o espaço protegido, né, o mosaico de unidade de conservação que o reservatório é. Então, a gente agradece essa oportunidade, a gente pede para que se as pessoas se interessem mais pelo tema, que tenham algumas dúvidas, eles têm, né, como nos encontrar nas redes sociais, Mosaico Lago de Tucuruí, por meio do site do Ideflorbio também tem algumas informações, tem os contatos da gerência, então a gente sempre está à disposição para chamar mais parceiros, né, para colaborar na gestão, da mesma forma que estamos também à disposição para esclarecer qualquer dúvida.